Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou o Marco Souza e hoje nós vamos falar de algo que muitas vezes só ganha valor quando o caldo entorna. É a assessoria jurídica. Num país onde as leis mudam mais rápido que previsão de tempo, entender seus direitos e deveres virou questão de sobrevivência, tanto para pessoas jurídicas como pessoa física. E nada melhor do que entender isso com pessoas que sabem, dentro desse labirinto jurídico que existe no Brasil, com dois especialistas que têm na advocacia um tempero com a estratégia e visão de leis para que você possa viajar um pouco nesse mundo maluco. Então vamos receber hoje Ricardo Alcântara, especialista em direito tributário, e Lauro Vasconcelos, direito trabalhista, para um bate-papo de sobrevivência na terra sem lei ou com lei, como vocês queiram fazer. Ricardo, Lauro, bem-vindos ao podcast Bem Temperado. Boa noite, Marco. Obrigado a todos que nos veem. Eu vou apresentar aqui o Ricardo Alcântara Machado, aracajuano, advogado, pós-graduado em Direito Tributário, atualmente é membro da Academia Brasileira de Direito Tributário e do LIDE, Sergipe. Lauro Vasconcelos, também aracajuano, advogado e especialista em Direito do Trabalho, ambos integrantes do Corpo de Advogados do escritório Bastos Machado Advocacia, com sede aqui em Aracaju. Lauro e Ricardo, para começar a nossa entrevista, eu queria quebrar o clima. Vocês acham que o Google é o maior concorrente dos advogados hoje? De jeito nenhum. Nunca será. Porque o Google, e aí vamos adiante, a inteligência artificial como um todo, ela não tem a capacidade de substituir. Ela tem uma capacidade de lhe auxiliar, né? Mas substituir nunca, porque assim, Marco, uma advocacia séria, ela não é objetiva, né? E você sabe que na informática nós temos a linguagem binária, ou é 0 ou é 1, a combinação de ambos, para que você desenvolva um softwares, e esses softwares, a partir do que você alimenta, ele vai ter uma determinada função. Lógico que a inteligência artificial, o advogado que não entender ela como uma realidade, ele evidentemente não está no seu tempo, né? Mas é uma ferramenta de auxílio. A inteligência artificial, ela nunca vai conseguir, pelo menos assim, nunca, talvez seja uma palavra muito forte, mas eu não acredito que ela consiga olhar no olho do seu cliente e ver o que é que aquele cliente precisa. Às vezes até não de um conselho jurídico, mas até de vida, porque um advogado, quando vai atender um cliente, e se é uma situação em que o cliente está meio que desesperado, o ideal é você deixar um pouco a conversa jurídica de lado, conversar outras coisas, tentar ver o que ele gosta, para aquele coração ir acalmando e a gente voltar para o assunto jurídico. Então a inteligência artificial nunca vai fazer isso. E na verdade a gente tem que usar a inteligência artificial e o Google como uma ferramenta, como fosse nosso estagiário, vamos dizer assim, que hoje com a advocacia tão dinâmica é uma forma de você até otimizar o seu tempo. Então, mas a informação você vai buscar, mas se você não souber interpretar, a IA não vai fazer isso. Isso vai valer de um conselho. Na hora da dúvida, não pergunte, estou pensando em fazer uma coisa, vai no Google, né? Porque aí você vai o caminho. Eu tenho uma curiosidade, porque hoje a gente fala muito, um termo muito comum dentro do Brasil, a insegurança jurídica. Então a gente brinca assim, cara, você vai querer ser advogado mesmo, vai fazer um vestibular, mas lá atrás, quando vocês decidiram estudar direito, o que impulsionou vocês? Quer responder? Eu, na verdade, Marcos, eu entrei na faculdade de Direito pensando em ser empresário. Minha família é oriunda do ramo empresarial, meus avós, meu bisavô, meus pais são administradores. Quando eu fui prestar o vestibular, meu pai me disse, meu filho, se quiser trabalhar comigo, faça qualquer curso, menos administração. Certo? Se quiser aprender a trabalhar como gerir uma empresa, venha trabalhar comigo. E assim eu fiz. Eu comecei a trabalhar, acho que com 16, 17 anos. Nas férias eu ia para a empresa do meu pai. Trabalhava diz que era guardador de volume. Você ficava na frente da empresa para poder guardar o volume do cliente, e quando ele saía, você devolvia. E isso eu entrei na faculdade com essa mentalidade. E eu prestei o vestibular para Direito, passei na Universidade de Tiradentes, prestei o vestibular para Contabilidade na Universidade Federal, passei, e fazia concomitantemente as duas faculdades. Porque eu tinha uma mentalidade que queria ser empresário, então eu queria associar a contabilidade com o direito.
O direito, por quê? Porque Se eu tinha na proteger. cabeça que não queria ser enrolado, não queria ser enganado. Porque quando você tem um certo conhecimento do direito, quando você vai conversar até com o próprio advogado, com os parceiros, com o cliente, você tem uma certa noção do que você está conversando. Só que no decorrer da faculdade, eu trabalhando com meu pai, eu percebi, primeiro, que era uma empresa familiar, não ia ter espaço para todo mundo, certo? E comecei a ver as dificuldades do que era ser empresário. A dificuldade de você conseguir faturar, de você ter receita, de você honrar todos os compromissos. E isso foi me desestimulando. E eu comecei a seguir a vertente somente jurídica. Foi quando eu prestei um concurso para estágio, passei e cheguei para meu pai e disse: meu pai, obrigado. Serviu como um grande aprendizado, porque eu vi o lado de cá. E já que hoje nossa carteira de clientes praticamente são empresas, eu percebi como funciona uma empresa, qual é a dificuldade da empresa. Então isso me facilitou a conversar com o cliente, entender até os termos técnicos de uma empresa, parte administrativa e contábil. Então eu fui me distanciando da empresa familiar, prestei concurso depois para estagiário do Tribunal de Justiça, passei, fiquei um tempo, fiz estágio também na Procuradoria-Geral do Estado, no setor fiscal, que era uma área que eu gostava muito. E terminei o curso, né? Me formei e tive a oportunidade ainda, fui convidado para ser assessor de uma juíza que eu trabalhei, era estagiário dela. Foi quando surgiu aquele dilema: vou estudar para fazer um concurso público, vou ter um salário ou vou seguir na advocacia? Foi quando eu fui convidado por Silvio, que é o nosso sócio mais velho, vamos dizer assim, para integrar o escritório. E a partir dali... Mais velho não, mais experiente. Mais experiente. E a partir dali já se vão 18 anos e estamos aqui trabalhando para empresário, mas nunca fui empresário. Somos empresários do ramo jurídico. Entende a dor do empresário. De uma parte, né? No meu caso, Marco, direito foi a segunda opção. Meus pais são médicos, né? E naturalmente, como todo adolescente que vai fazer o vestibular, termina, de certa forma, querendo fazer mais ou menos a mesma coisa. E aí eu fiz vestibular para medicina, mas também fiz o vestibular de direito. Não passei em medicina, passei em direito. Disse: não, eu não vou perder a oportunidade de começar a cursar, vou começar a cursar. Vamos ver o que dá. E continuo estudando para fazer o vestibular de medicina. Evidentemente que minha família tem muita gente, né, do ramo do direito. E aí começo a cursar direito, vou me envolvendo, medicina começou a ficar mais distante, mais distante, mais distante, e aqui estou eu como advogado já há um bom tempo. Por isso que eu fiz a pergunta, porque eu tenho visto muita gente que tinha essa visão, vou fazer direito, mas hoje fala assim: cara, não sei se tá valendo. Marco, eu aproveitando, é uma coisa interessante que eu vejo muito lá no escritório, principalmente com o pessoal novato, né, Laura? Recém-formados, às vezes ainda estudantes. A maior frustração para esse pessoal mais novo é que, assim, a gente não percebe, tá? Porque quando você se forma em direito, você é bacharel, né? Você é bacharel. Você vai ser advogado após você fazer, né, o exame da ordem e você ser aprovado e passar, enfim. Mas a faculdade de direito, assim, os alunos, eles têm muita pressa, né, para se formar, tá? Mas o que eu vejo, eles não têm, muitas das vezes, aquela sede de efetivamente aprender o lado prático. Porque só na teoria você não consegue, se você não tiver um auxílio da prática de forma concomitante, né, colocar aquilo efetivamente em prática quando se forma. E aí começa a ter algumas frustrações, porque acha que não estudou de forma adequada, e aí você vê recém-formados tendo que fazer curso, né, de processo civil,
Veja, uma especialização, ok, né? Para você ir além da sua graduação. Mas isso é uma coisa, e é por isso que o sentimento dos recém-formados, até mesmo dos estudantes de direito, é meio que essa frustração, realmente. Uma das coisas que eu queria puxar dentro do tema com vocês é que a gente tem sempre essa ideia de só procura advogado na hora do aperto. Essa imagem tem que ser derrubada? Totalmente. Veja, Marcos, na área hoje que mais eu atuo, que é na área trabalhista, eu sempre vendo essa ideia para os clientes. Você tem uma advocacia preventiva, de você entender o que é sua empresa, para que isso até agregar valor para sua empresa. Uma empresa hoje que não tem processo trabalhista, ela vai ter um valor de mercado muito superior do que uma empresa que tem rios de processo, certo? Só que a mentalidade ainda, infelizmente isso vem mudando, mas a mentalidade ainda é só buscar o advogado quando já recebe a notificação para audiência. É a tentativa de apagar incêndio. Veja, por menor que seja um incêndio... Queima. E a experiência mostra que as empresas que se propõem a ter um trabalho consultivo, de um acompanhamento de todos os atos de gestão, de atos de procedimentos, desde a contratação, desde a parte periódica até um ato de demissão, os números de processos caem drasticamente. Isso eu vejo em todas as empresas que eu entro, começo a prestar consultoria, que tem um elevado número de processos, depois que a gente começa a fazer um trabalho, desde o ato de admissão. Porque a parte trabalhista não é só o direito em si, existe a parte interpessoal, de contratação, o trato com o funcionário, fato, como você vai admitir, como você vai demitir, tudo isso influencia. Então isso, inclusive, uma gestão de RH. O que acontece hoje? A maioria das empresas é o quê? Micro e pequena empresa. E geralmente ela delega isso para um escritório de contabilidade, que presta serviço para centenas, dezenas de empresas. E que ela não vai prestar uma atenção específica para a empresa. Então ela vai tratar como um mais um. Vai fazer o seu melhor, mas é mais um. E não tem um conhecimento técnico, às vezes, específico para determinada situação. Então o contador às vezes vai orientar de uma maneira que ele não sabe como é que funciona na prática, o que é que o juiz entende daquilo ali, qual é a orientação, uma súmula, um precedente normativo que tem sobre aquilo ali. Então precisa de um advogado para dar essa orientação. E a prática nos mostra que quem adota esse tipo de gestão, certo? A chance de ter um processo judicial é muito menor. É como se fosse fazer os exames periódicos clínicos para não... Exato, para não ser surpreendido com... Isso também, Ricardo, na sua área tributária vai muito, né? Porque como a gente tem ainda essa bagunça de tributos municipais, estaduais e federais, às vezes você está acostumado com uma coisa e tem ainda, né, a relação entre estados, aí você piora. Muita empresa paga errado por não conhecer. Paga. Muita empresa paga errado. O que a gente vê muito, Marco, também, e isso é importante chamar a atenção. A vida do empresário no Brasil, ela é sofrida, né? Não adianta achar que o nome empresário está intimamente ligado a rios de dinheiro, a um mar de rosas, a prestígio, Veja, é uma atividade penosa, uma atividade que carrega muita responsabilidade. E, naturalmente, isso tudo causa um estresse, né? Por mais que você lute, por mais que você tente, é quase que impossível você cumprir 100% as obrigações fiscais, né? Porque, às vezes, você acha que está fazendo certo. Não é que o empresário deliberadamente... Não se trata disso. É realmente a dificuldade, né, de se conhecer um emaranhado absurdo de legislação, né? Então, isso traz uma dificuldade e aí, veja, é onde eu quero chegar. Surgem os oportunistas. Eu costumo dizer, eu nunca vejo ninguém indo para uma cartomante quando tá muito bem, né? Geralmente a pessoa vai quando tá ruim, né? Porque ele quer ouvir algo que possa lhe trazer uma calmaria. E o que é que a gente vê? A gente vê o pessoal indo nas empresas, muitas vezes, exatamente para falar o que o empresário gostaria de ouvir naquele momento. Olha, eu consigo um crédito para você. Coincidentemente, semana passada,
Uma pessoa me mandou que um pessoal de, acho que foi São Paulo, mandou para ele: olha, temos uma tese em que você vai compensar o que você deve com os títulos da dívida pública. Veja, e Marco, tem empresário que vai nisso, né? Tem empresário que entra nessa por absoluto desconhecimento, né? Mas é isso. Hoje, o escritório de advocacia ele tem que ser um parceiro do empresário, né? No sentido de, não é uma advocacia para barrar o negócio ou engessar o negócio. Não é isso. A advocacia ela tem que saber até onde ela vai, né? Lógico, senão engessa, né? Você dificulta tanto as coisas acontecerem que vai engessar. Não é esse o propósito. O propósito de se contratar um escritório é para que ele seja um parceiro, para que ele evite ou diminua a possibilidade, drasticamente a possibilidade de você ter um problema muito maior. Hoje a gente teve a reforma trabalhista, que ainda não é uma reforma fechada, ainda tem muitas mudanças, e agora para o ano que vem nós viremos com a tributária. Nos dois tipos de pessoas, jurídica e física, o que teve de ganho e perda nessa trabalhista, o que virá de ganhos e perdas para tributária para essas duas figuras? A reforma de 2017 foi a reforma trabalhista. Eu acho que veio modernizar a legislação, certo? Veio trazer o que na verdade já vinha se praticando, mas que precisava de regulamentação. Foi alvo de muita crítica por quem defende um protecionismo da legislação trabalhista. Eu particularmente acho que foi algo bom, certo? Isso, inclusive, repercutiu até no número de processos, porque as pessoas falam, não, a reforma trabalhista foi feita para inibir que o trabalhador ingresse com um processo trabalhista. Isso não é verdade. O que a reforma trabalhista veio foi modernizar as relações de trabalho, que estava precisando ser feita. A nossa CLT é de 1943, já passou por algumas reformas, mas precisava, nós estamos em 2025, precisava ter uma modernização. E uma forma também de inibir ações aventureiras, certo? Ou jogar para ver se cola. Se cola. Então, veio alguns dispositivos na reforma trabalhista, que inclusive o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, que eu não concordo, mas o Supremo veio a declarar inconstitucional, que era uma forma de inibir pedidos aventureiros. Por exemplo, a justiça gratuita foi o que deu esse redutor de processo, porque você pegava processo e o trabalhador trabalhou 2 meses e pedia R$1 milhão. O advogado, como nunca sempre vai ter o pedido gratuito deferido, ele não vai ter um risco de ter um honorário de sucumbência, não vai ter de pagar custas, certo? Então ele vai pedir o que dá. Vá que o empresário está indo para a audiência, o pneu dele fura e ele não chega no horário. Vai ter uma revelia, certo? Então, veio como esse inibidor. Eu estava vendo até essa semana uma reportagem que depois que o Supremo Tribunal Federal tirou alguns dispositivos declarando inconstitucionais, o número de processos trabalhistas já aumentou novamente. Certo? O que isso não quer dizer que vai inibir ou vai proibir. O livre acesso à justiça sempre teve e sempre vai continuar, desde que você faça os pedidos que você entenda que de fato você faz jus. Então eu acho que a reforma trabalhista é importante, ela modernizou. Acho que precisa se fazer novas modernizações, porque você às vezes dentro de uma empresa você fica travado, você às vezes quer dar uma promoção para o funcionário e você não vê como fazer essa promoção. Você quer às vezes ajudar, quer dar um benefício, mas fica aquele receio, se eu der um benefício depois eu não posso mais tirar. Será que isso eu não podia negociar? Será que eu não poderia acordar direto com ele? Será que a relação de trabalho continua ainda naquela balança? O trabalhador sempre está muito abaixo do empregador? Ou se já tem um certo... Então, essa modernização precisa ser feita. Inclusive, o Supremo vem nessas ações de terceirização, como o Uber, de pejotização, que denomina que às vezes até um equívoco nessa interpretação. Já seguindo uma linha das novas relações de trabalho, que é uma tendência. E, Ricardo, a gente vai ter agora que vai mexer no bolso. O que vem aí? Veja, Marco, assim como a reforma trabalhista, eu acredito que a reforma tributária, lógico que era necessário, né?
nós temos aí um sistema constitucional tributário que data de 1988. Né? Se você me perguntar, Ricardo, e o nosso sistema constitucional tributário, como previsto na Constituição de 1988, o que é que você acha? Veja, ele é um sistema bacana. Foi um sistema bem pensado. Né? Lógico que 1988, né? Então, assim, nós temos aí um período, né? Nós estamos em 2025, né? Muita coisa mudou, né? Com o passar do tempo, o que é que aconteceu? Surgiram, né, as guerras fiscais entre estados, né? Municípios que diminuem o ISS para que as empresas prestadoras de serviço coloquem as suas sedes nesses municípios, e aí vocês surgem legislações, regulamentos, instruções normativas, um emaranhado que complicou o entendimento e tornou muito caro, muito oneroso você cumprir. Não é a obrigação principal, não. As obrigações acessórias, né? Então, veja, isso tudo realmente impulsionou essa reforma tributária. É uma reforma tributária onde busca simplificar, né? Nós temos aí o IBS, CBS e o imposto seletivo. Logicamente, se você me perguntar, Ricardo, o efeito realmente disso, será que nós vamos ter aí o que todo mundo espera, que é lá na prateleira do supermercado, está mais barato o produto? Aí Difícil responder, Marco. O que eu espero é que, diante da simplificação que foi dada, tá? Você tenha uma facilidade maior de compreensão da legislação, e isso automaticamente gere para um empresário menos custo de cumprir com a obrigação. Pronto, aí eu faço uma pergunta. A gente teve a reforma trabalhista e viremos agora para uma tributária. Uhum. Nessa hora aí, nesses dois distintas datas. Certo. Lá atrás, quando 2017, agora 2026. Naquela época, quem não tinha assessoria jurídica fez besteira ou por desconhecimento. Uhum. E também pode acontecer agora, né? Aí é onde entra a assessoria, né? Uhum. Porque por mais que criem novas regras, vem muito uma pergunta que eu estava pensando aqui, que é a história assim, não, meu colega fez tal coisa na empresa dele, funcionou na dele. Perfeito. Não vai funcionar na minha. Isso. O que ele fez lá de acordo trabalhista ou mudança de tributo. Não, mas meu amigo saiu do Super Simples, foi para o lucro presumido, mas na dele funcionou, na sua pode não funcionar. Porque essa questão de funcionar, ela é muito relativa, né? Funcionou até onde você sabe que ela funcionou. Porque as coisas, elas ao longo do tempo, né, podem mudar de hoje para amanhã. Ou até olha, ele fez isso, funcionou. Aí daqui a um mês vai a fiscalização lá, desmancha tudo. E aí? Agora um ponto... Então esse funcionou, como é? Né? Entendi. Agora, não adianta, tem que ser algo realmente que seja... ponto que é importante das alterações é uma coisa chamada segurança jurídica. Certo? Tanto no tributário quanto no trabalhista, eu costumo conversar com os colegas, nós não temos muita segurança jurídica. Até brinca às vezes, cada juiz tem uma CLT. Você pega aqui em Aracaju, nós temos, vai até a 9ª Vara do Trabalho. Você pega o mesmo processo, os mesmos pedidos idênticos, cada juiz interpreta de um jeito. Então, essa segurança, até o advogado, para passar para o cliente, às vezes é difícil. Porque você vai dizer, eu tenho um cliente que sempre me questiona, Lauro, tudo você fala em tese. Eu digo em tese porque, infelizmente, eu não sei o que é que o juiz vai interpretar. Então, na área trabalhista, existe, ao meu ver, um pouco dessa segurança jurídica. Tanto que o Tribunal Superior do Trabalho agora vem editando teses vinculantes, que já vai em 300, justamente para tentar, a nível nacional, uniformizar os entendimentos. Seja certo ou errado, mas uniformizar. É a linha de... É o norte. Então, quando o empresário vai fazer ou vai abrir uma empresa, ele tem uma segurança naquilo ali. Olha, minha funcionária está grávida, posso demitir, não posso demitir. Não, o juiz entende desse jeito, o juiz entende outro. Então, quando você começa a uniformizar e começa a seguir uma linha, mesmo que não seja a linha que, vamos dizer, que seja mais lhe agrade ou que seja injusta, mas você tem um norte. E isso lhe dá segurança e você vai jogar dentro da regra.
e vai calcular os seus riscos da sua empresa dentro daquela regra. Então, hoje, essa parte de segurança jurídica, sem você ter um consultor, um advogado, para lhe dar essa assessoria, é complicado. Com o advogado, vai ter situações que ele ainda vai lhe dizer, olha, Marcos, é complicado, vamos seguir essa linha aqui que é a menos complicada, mas mesmo assim ainda não vai ser 100%. Então, eu acho que a reforma também, e a forma como vem sendo no último ano, por exemplo, do Tribunal Superior, é gerar essa segurança jurídica, que hoje, ao meu ver, até o ano passado, não tem muito. Ricardo, na parte tributária, a gente está falando um pouco de empresa, mas eu queria entrar na pessoa jurídica. É muito comum os tributos pessoais, a pessoa deixar atrasar PTU, licenciamento, às vezes o imposto de ganho de capital na venda de um imóvel. Muitos casos, existe uma penalização de multa. Sim. Muito pesado por um simples detalhe que a pessoa deixou de fazer, né? Marco, eu costumo dizer assim, no tributário, às vezes, mas isso já é objeto de jurisprudências, tá? Porque existe um princípio, tá? Que é o do não confisco, tá? Veja, você penalizar é você dizer para não repetir. Essa é a função da multa, que é uma penalização, né? Quando ela passa essa função, quando ela extrapola isso, ou seja, nós já tivemos situações em que a multa era superior ao valor do tributo. Seria a história de matar o boi para matar o carrapato. Isso. Então, o que é que acontece? Veja, não tem lógica, não tem cabimento, né? Você deixou de pagar um determinado tributo, e vira uma multa que, superando o seu objetivo, que é lhe penalizar para que você não faça mais, na verdade significa uma dupla penalização, porque ela vem provocar em você o sentimento de que você não pagou, né? E isso você está sendo penalizado, como também você está pagando 2 vezes aquele tributo que você deixou de pagar. Então, na verdade, há um efeito confiscatório, né? E isso existe um princípio, né? Que é o princípio do não confisco. Hoje já existem decisões limitando, né, essa multa, mas de fato existem multas bastante severas. No ramo na área trabalhista ainda tem é um pouco melhor que no tributário. Tem, para determinadas situações, tem um que a gente chama de dupla visita. O fiscal primeiro, quando ele vai fiscalizar, ele tem um papel de lhe orientar, de dizer que você está fazendo errado para você corrigir. Se no segundo retorno você não fizer as devidas correções, é que nasce para ele o direito de autuar, certo? Só que isso, a lei tem um rol do que pode ser feito ou não. Tem determinadas infrações que não vai ser dada essa oportunidade. Mas no direito do trabalho tem essa parte educativa, informativa, principalmente para o pequeno empresário, o micro, que às vezes tem 1 ou 2 funcionários e ele não tem como exaurir, em termos de conhecimento, todas as legislações que ele tem que cumprir, seja da parte fiscal, seja da parte trabalhista, seja da parte de segurança do trabalho. Então tem todo aquele rol acervo de legislação que ele tem que cumprir, que ele não vai ter conhecimento suficiente. Então vai ter, por mais aqueles que têm conhecimento, têm advogado, às vezes pegam em situações que, olha, não estou descumprindo. Mas o fiscal, o dever dele é o quê? Primeiro orientar. Se você reiterar naquela infração, é que você vai ser devidamente penalizado. No trabalho isso tem um pouco uma vantagem em relação ao tributário. Infelizmente a gente ainda tem aqui no Brasil, você falando isso, Laura, a falta do conhecimento jurídico, que é normal para a maior parte das pessoas. Aí tem o mau agente público, que aí vai lá, vamos resolver aqui entre você, porque aqui a gente sabe, né? Então não estamos falando com... Quem está assistindo aqui não é criança, sabe que isso existe. Eu já presenciei em outro tipo de situação. Eu sou pós-graduado em segurança de segurança de alimentos, e num evento de feirinha, aquelas feirinhas, agentes da vigilância sanitária chegaram lá descendo a porrada. Eu fui, me chamaram, eu era um dos participantes, e falei,
tudo bem, eu sou GSA, gestor de segurança de alimentos, sou pós-graduado nisso. O que você está falando é besteira. Você está só assustando as pessoas. Pela legislação, RDC e tal, você está... Aí começaram a me apelidar de o diplomado. Eu falei, não, por conhecer a lei, eu não vou deixar que vocês abusem das pessoas que estavam ameaçando, inclusive, fechar a barraca durante. Mas é comum, né? A gente vê tanto na área trabalhista como na tributária, por desconhecer, aí um agente público pode ir lá, infelizmente, contar uma história e assustar, veja, né? Infelizmente, em todas as áreas, né, nós temos pessoas que são extremamente corretas, né, no seu munus, mas temos também pessoas que, infelizmente, se desvirtuam por algum motivo ou outro, né? E o que a gente sempre espera desses que se desvirtuem é ter as reprimendas necessárias e importantes para que nessa hora, tendo uma assessoria, você pode dizer, isso aí que ele está falando. Claro, com certeza. Não esperar. Lembrando também o seguinte, tem os agentes públicos, podem ser ruins, também tem os maus empregadores, tem os maus empresários, os negadores. Lógico. É o que eu estou dizendo. E isso causa, às vezes, até uma concorrência desleal. Usar a brecha, vamos dizer assim, né? Porque às vezes você tem um empresário que é seu vizinho, que ele paga o tributo todo em dia, cumpre a legislação trabalhista todo em dia, o vizinho não cumpre e sonega. Como é que você vai concorrer com o mesmo preço do produto dele? Então, quem cumpre quer que o vizinho cumpra. Claro. Então, é o que eu digo. Às vezes, os bons empregadores pagam pelo mau empregador. Então, o mau empregador deve ser punido. Se ele descumpre a legislação de má fé e não por desconhecimento, ele tem que ser penalizado. Então, a gente tem que separar o que é desconhecimento por boa fé, que é comum acontecer. Olha, eu não sabia, mas eu vou consertar. Não vou causar prejuízo, não, vou resolver. E o que faz de má fé. E faz de maneira proposital para ter um ganho a mais sobre aquilo. Então, esse de fato tem que ser penalizado. Porque os que caminham no caminho certo também não pode ser penalizado pelo fato do que está fazendo errado. Ricardo, na área tributária, eu vou puxar assim, para quem entra em empresa, vou botar uma média empresa que tem, ou até micro, mas que uma pequena empresa possa ter em estados diferentes. Hoje ainda existe a confusão de interpretação leis entre estados, onde a empresa às vezes perde dinheiro porque contribui errado, recolhe errado, ou não sabe, não tem conhecimento de um benefício. Com certeza. Com certeza. Marco, então, vamos dar um exemplo numa empresa que seja do ramo do comércio, né? Naturalmente, por ser do comércio, ela tem um tributo, né, dentre vários outros, mas o tributo aí que a gente tem do ponto de vista de competência estadual, que é o ICMS, né, que vai incidir sobre as suas operações. Então, para você ter ideia, nós temos substituição tributária, nós temos substituição tributária com encerramento de fase, sem encerramento de fase, monofase, nós temos DIFAL. Então, veja, como para que o empresário, né, de alguma forma não tenha prejuízo por estar pagando o que não deveria, ou por estar deixando de pagar quando não deveria, e aí quando eu digo isso, que ele está deixando de pagar quando deveria, não é de forma proposital, é por pleno e total desconhecimento, logicamente, né, que ele precisa de uma assessoria, né, de uma assessoria para que isso seja resolvido do ponto de vista de cumprimento das obrigações. Mas evidentemente que isso dificulta muito. Você vê o ICMS, aí substituição sem encerramento de frase, DIFAL, crédito, uso de crédito. Exato. Na trabalhista tem um problema de entendimento de sindicatos, né? Eu tenho um sindicato num estado de um jeito, para o mesmo tipo de funcionário, na minha filial em outro estado, outro sindicato trabalha de outra forma. O sindicato, pela nossa legislação, tem a questão da unicidade sindical.
Cada categoria só pode ser representado por um sindicato. Só que o próprio sindicato, às vezes você tem a dificuldade de interpretar o que é aquela categoria que de fato ele representa. Certo? Porque às vezes você pega a carta sindical, ele representa determinada categoria, na hora que ele vai redigir a convenção coletiva, ele lá numa cláusula, às vezes, já passei por situações dessas, ele coloca outras categorias e você fica na dúvida. Peraí, a carta sindical dele, ele só representa essa categoria, mas aqui na redação está colocando outra. Às vezes você pega atividades que são similares, por questão de KNAI, de objeto social da empresa, que você tem os seus limitadores. E você às vezes fica na dúvida, eu estou mais para esse sindicato? E aí, aproveitando, né? Quando você não tem a assessoria, vai no chutômetro. Ou que o contador manda. Pronto. O que é o mais contador parecido? Aí. Peraí, deixa eu ver. O que é mais parecido com o que está escrito aqui? E isso pode gerar um problema muito grande, porque às vezes você está pagando uma remuneração de uma categoria Que não nem precisava. Ou muito abaixo. ou que nem precisava, certo? E isso não vai longe. Às vezes até gente da minha família mesmo me pergunta, olha, eu tô com essa, minha atividade é essa aqui, qual sindicato eu sigo? O contador mandou eu seguir essa convenção coletiva. Quando eu vou olhar que eu me debruço, eu digo, não. Isso vale Não é também essa para o regime fiscal? A pessoa entender Não. errado. Veja, você pode ter... Não, no caso do regime fiscal, o que é que você pode ter? Como você não faz um planejamento correto, você pode estar em um regime de recolhimento de tributo que você ou entende que é o mais benéfico ou que lhe disseram de forma equivocada que é o mais benéfico. Às vezes para ter um pouco menos de trabalho. Quando, na verdade, você está pagando além do que devia, se você tivesse mudado de regime. Uhum. Né? Eu digo muitas vezes aí, você às vezes deixa de estar no lucro real para estar, por exemplo, no presumido. Mas você já esteve no real para saber se é mais vantajoso ou não? Não. A vida toda eu fui do presumido. Tamires, não brigue comigo, tá? Eu já ouvi muito o seguinte, que o Super Simples foi criado para facilitar a vida do contador, mas não da empresa. Porque... Dependendo da atividade. Era melhor você ficar no presumido, no lucro ou real. no real. Com certeza. Porque Com certeza. às vezes você está recolhendo, porque para quem não conhece muito, quando você está no regime presumido real, você tem que pagar PIS, COFINS, contribuição social, tudo separado. E no Super Simples é um tributo só. Só que quando você vai fazer a análise A depender da sua balanço, faixa do faturamento, é melhor você chega num ponto que talvez seja melhor você não estar no simples. você ficar né? mais exposto até a uma situação por estar no simples. Porque você tem algumas limitações, né? Você tem um não pode limite ser- de faturamento que você não pode extrapolar. Um amigo me pediu uma pergunta, tá separado aqui. Ele falou o seguinte: qual a diferença entre o advogado de crise e o advogado de planejamento? O de planejamento, eu acho que, veja, é muito mais vantajoso para o cliente. Certo? Geralmente, quando ele fala o de planejamento, geralmente é mais voltado para a pessoa jurídica. O que não impede que uma pessoa física também tenha um advogado de planejamento, que ele vai tomar determinada decisão, ele se planeja antes. Olha, vou comprar uma casa, vou me consultar qual é a melhor forma de eu fazer isso, com o meu planejamento tributário, o que é que eu vou fazer para pagar em relação a isso. Mas o de crise, geralmente você vai apagar o fogo. Já está lá. Então você Vai tentar diminuir o prejuízo. E é o que eu digo, a parte documental de organização é essencial. Porque a maioria das coisas, o ônus da prova é do empregador. Então você tem que ter tudo guardado, você tem que ter tudo organizado. Porque quando chega a demanda, se você não tiver, o juiz vai dizer, olha, você não juntou isso, vai lhe condenar. Então às vezes você paga 2 vezes algo que você já pagou. Então, o preventivo tem isso. Que eu digo para os clientes, olha, antes de fazer, me ligue, mande uma mensagem, mande um zap. Olha, eu estou pretendendo fazer isso, o que é que você acha? Porque, às vezes, essa mensagem pode mudar muita coisa. Porque se você mandar, já fiz, e agora? Agora não tem mais jeito. O prejuízo está armado. E na tributária, é muito comum receber a multa ou a notificação, você não tem documentação, ou você estava recolhendo. Errado. Não tem perdão aí, né? Não, Marco, é muito difícil. É isso. O advogado de crise é uma advocacia estática, né? Ela é estanque. É naquele momento, você vai lá e você não tem muito o que fazer.
né? Porque dependendo do que você fez para criar aquela situação, é irreversível, né? É irreversível. A gente costuma ser... a gente, às vezes, lá no escritório, e a gente não se arrepende disso, mas isso é uma característica nossa, né, Lauro? A gente comete sincericídio. Falar a verdade. A gente chega pro cliente e diz, Ferrou. sinceramente, Tá ferrado. o que eu tenho para lhe dar aqui é apenas fazer com que você ganhe tempo. Para que você ajuste, para que você se capitalize, para que lá adiante, na hipótese tributária, você ter aí a condição de fazer um parcelamento bacana, mais favorável. Logicamente que isso, né, particularmente é o que nós fazemos, é o que a gente entende ser certo fazer. E a advocacia, né, que você faz um planejamento, é aquela advocacia onde o cliente evolui sob vários aspectos, até do ponto de vista de olhar para o negócio de uma outra forma, né? De entender que a atividade empresarial, você adota determinadas ações e essas ações lhe traz consequências econômicas, que é o fim principal da atividade, mas também consequências sempre do campo jurídico. Sempre. Existe, fazendo só um adendo aqui, mesmo no ramo tributário como trabalhista, a parte consultiva tem a parte de planejamento, que isso pode lhe onerar menos, certo? Na parte trabalhista tem a questão de você definir que tipo de verba você vai dar para o funcionário, se ela tem natureza indenizatória, se ela tem salarial, se você vai dar um vale alimentação, se você está inserido no PAT, você vai ter desconto no imposto de renda. Todo esse planejamento, do mesmo jeito que você faz no planejamento tributário, você pode fazer também o planejamento trabalhista. Os dois trabalham juntos, né? Isso, Agora exatamente. Marco, uma coisa interessante, viu? E aí, a gente tem clientes que às vezes ele demora para entender, né, que a assessoria jurídica que ele contratou, ele precisa saber usar, né? Se ele vai fazer um determinado negócio, se ele tá, né? Porque veja, eu não tenho como entender, né? E isso o cliente precisa passar pra gente, que ele tá achando alta carga tributária. Você tá entendendo? Que ele está achando que, por exemplo, o contador disse a ele que aí na parte trabalhista fizesse o pagamento de uma determinada gratificação. Se o cliente não souber ter assessoria jurídica, vai passar batido. Na verdade, a gente não tem como saber, né? Então, o cliente precisa realmente entender que ele precisa passar tudo, né? Que ele precisa fazer daquela relação uma relação realmente muito próxima. Volto a dizer, não é que a assessoria jurídica, né, ela não se pode entender como um obstáculo. Por exemplo, às vezes tem cliente que demorou para perguntar com medo da resposta. E deixou a brecha. Você tá entendendo? Desculpa. Aí deixou uma brecha aí. Exato. Tem um detalhe, cara, que eu vim descobrir há pouco tempo, 2 anos atrás, que é uma coisa que as empresas não têm falta de conhecimento, eu acho que é a principal, que existem, principalmente nos estados, fundos colaborativos. Você tem que recolher fundo de combate, o fundo de combate à pobreza, fundo de alguma coisa. Isso pode gerar uma multa, ele por não estar recolhendo esse tipo de fundo, por desconhecimento que ele existe para o ramo dele. É porque, na verdade, o fundo, ele não é um tributo, tá? O tributo aí é o ICMS. Você tem um upgrade na alíquota, e esse upgrade da alíquota é que serve para alimentar esse fundo de combate à pobreza. Então, se você não paga, você não está pagando o tributo. Naturalmente, você vai ter a imposição de multa e juros, naturalmente. Né? Entrando na área individual, a pessoa física, que aí muita gente acha que não existe. Eu já tive algumas entrevistas aqui que eu falei assim, uma coisa que eu admiro muito do americano, que o americano ele tem
o seu contador, a pessoa física tem seu contador e a pessoa física tem seu advogado. Ele não usa para pagar incêndio, ele sempre está observando. E aí eu vejo que vocês são duas áreas que tem muito problema, existe muito problema para a pessoa física. A relação com o empregado doméstico e algumas relações dentro da vara família, herança, doação, que a pessoa não conhece. Não, vou dar 100 mil para minha filha ali. E aí a Receita Federal junta o Lé com o CREA e aí você recebe a notificação, que foi isso? Não, você deixou de recolher isso. Existe já uma visão aqui no Brasil da pessoa física entender que ela é um agente contribuinte para estar exposto a essas duas situações, porque com o advento da lei para empregada doméstica, a gente descobriu que a gente também é um empregador. Um CPF vira empregador. Marco, no tributário, eu posso lhe dizer agora, durante todos esses anos de advocacia, eu nunca fui contratado para prestar uma assessoria a uma pessoa física. Todos que chegaram no escritório já foram com problema. Nunca. Ou seja, essa ideia do americano de que sua pessoa física, né, precisa ter também um advogado, um escritório, enfim, para evitar o problema, no Brasil, pelo menos na nossa realidade aqui, lá no escritório, nunca. No trabalhista, na parte pessoa física. Não sei se o Lauro já foi contratado. Não, na parte física, empregador, porque tem a parte física. O físico empregador, naturalmente, dentro da relação, né, que você estabelece com a empresa, você naturalmente tem, mas assim, isoladamente, uma pessoa física chegar lá no escritório para contratar o escritório para ser o escritório dela, eu nunca tive. Não, o que a gente vai ter é consultoria de bar. Do amigo que vai chegar no bar e vai chegar para tirar dúvida. Ricardo, me diga. Quero contratar uma doméstica, que eu faço? Mas aí vem essa pergunta aqui. Também, quando eu contei que ia ter essa entrevista, aí o pessoal fez a lista das consultas. Eu falei, vocês vão depois pagar, viu? Que não está saindo de graça essa consultoria. Um amigo falou um termo assim, assessoria coletiva. O que ele quis dizer? Marco, eu não tenho uma empresa, eu presto serviço, sou autônomo, não tenho, sou um bancário, qualquer coisa. Sim. Mas a minha família precisaria ter uma assessoria. Ele disse que já viu um caso que a família se juntou para que pudesse contratar um escritório para que mensalmente ele pudesse dar assessoria à família, porque cada um vai fazer uma ação. Isso existe mesmo? Existe. Existe. Como é que seria isso, para quem não entendeu? Não, veja, lá particularmente em relação ao escritório da gente, a gente tem todos os ramos do direito, né? Então, evidentemente, se uma família chega, nos procura para que a gente dê uma assessoria jurídica a essa família, naturalmente nos vem à cabeça o quê? A parte tributária, a parte trabalhista, a parte civil. Faz uma relação de doméstica. A parte do direito de família. É tipo você contrata o escritório para cuidar de todas essas esferas da família. Perfeito. E aí cada integrante da família paga uma parte. É mais barato do que quando você chama, vem apagar o fogo. Aí não tenho a menor dúvida. É igual seguro. É sempre mais barato. É igual seguro. A gente paga para não usar. Isso guardadas algumas diferenças, poucas diferenças, mas é muito parecido. Porque eu queria mostrar muito isso porque o brasileiro ele tem esse hábito de não faz o seguro. Sabe um seguro que pouca gente tem? Seguro imobiliário. Com certeza. E é barato. Baratíssimo. Você nem sente. Você nem sente. É barato. Aí, o máximo tem a do carro. Mas eu conheço gente que não tinha que bater o carro e, meu Deus, cara, tem que pagar não é nem o meu prejuízo, é o prejuízo do carro do outro, que bateu num carro mais caro. Isso. E aí eu falo, vocês só resolvem as coisas quando a merda tá feita. O problema da advocacia, que eu costumo dizer isso para parente, a pessoa física sempre acha que o advogado tem que lhe responder sem cobrar pelo serviço dele. Sendo que o advogado, ele se tornou bacharel, ele fez uma prova para a OAB e se estudou para aquilo. Então, ele tem que ser remunerado. A fonte de recurso dele é o conhecimento dele. Eu sempre dou o exemplo. Você vai no médico, antes de você ser atendido, o médico pergunta qual é o seu plano de saúde, é particular? Você já vai entrar pagando.
O advogado ainda existe essa cultura de que o amigo senta numa mesa de um bar, que eu falei brincando aqui, rapaz, eu tô nessa situação aqui, o que é que você acha? O correto era dizer, rapaz, vá no meu escritório, marque com minha secretária, vou lhe dizer quanto é o valor da consulta, mas infelizmente... Quando não tem aquela frase, né? É rapidinho. É rapidinho. Então, a pessoa física acaba acontecendo muito isso. Você acaba prestando uma consultoria que às vezes você não quer nem responder. É o que eu costumo dizer, eu tenho parentes que são donos de estabelecimento que me sentam no aniversário da família e vai me perguntar alguma coisa. Eu vou responder, lógico, mas o correto era o quê? Ele no meu escritório, marcar para conversar. Porque eu não vou no estabelecimento dele, pego um produto e digo, olha, vai ficar por aquilo ali. Eu não faço isso. É o collab, vamos dizer assim. Na visão de vocês dois dentro da área trabalhista e jurídica e tributária, quem faz mais besteira? Pessoa física ou pessoa jurídica? Ou comete mais erros? Suas proporções. Eu acho que aí é questão de complexidade. Certo? Pelo menos na área trabalhista, você vai pegar uma relação de empregador, pessoa física, geralmente vai ser o quê? Doméstica, cuidador, que é uma relação doméstica, certo? Então o nicho é muito menor. Agora, na empresa, o grau de complexidade é muito amplo. E no tributário é idêntico. É idêntico. Sem dúvida nenhuma, diante da complexidade e das multirrelações que a atividade empresarial impõe, sem dúvida nenhuma, entre pessoa física e pessoa jurídica, a pessoa jurídica. Mais uma pergunta que foi assim: eu sou MEI há 2 anos e não tenho assessoria jurídica, nem para trabalhista, nem para tributária. Por ser MEI, eu tenho mais facilidade de ter problemas? Ela tem um funcionário. Depende, se ela estiver cumprindo a legislação, a chance dela é menor. Se ela não estiver cumprindo, a chance dela vai ser a mesma de uma grande empresa. MEI acha que está livre de tudo, né? Não é assim. MEI tem tributos também para pagar. Com certeza. E fica exposto da mesma forma. Com certeza. É uma relação mais simplificada. É isso. Mas tem suas obrigações. A gente falou aqui um pouco de um termo que é o que mais assusta. É o tal da insegurança jurídica. Para vocês dois, você entra ali para uma ação trabalhista ou você vai fazer uma defesa tributária, angustia, porque você está no campo minado, porque você tem uma tese criada, uma linha de raciocínio com todos aqueles elementos e você não sabe o que vai dar, igual fundo de fralda de neném, né? O que causou isso aqui no Brasil? Muita personalidade, assim, os juristas colocarem suas opiniões acima da lei, isso se tornar uma jurisprudência, ou foi virou enraizado no jurídico brasileiro? Pode responder. Veja, na área trabalhista, eu acho que falei no início aqui, para mim a maior dificuldade é a questão da segurança jurídica, certo? Por quê? Existe uma proteção, a própria Justiça do Trabalho ela é protecionista. Não quer dizer que todo empregado que vai entrar com a ação, ele vai ter êxito. Não quer dizer isso. Se o empregador estiver cumprindo com todo o regramento, estiver devidamente documentado, a chance de êxito dele é muito grande. Eu tenho clientes que são altamente organizados que raramente perdem processo. Os clientes que são desorganizados, a tendência de perder um processo é maior. O que existe no Brasil hoje é essa interpretações que existem. O TRT, Sergipe, TRT 20, entende de uma maneira. O TRT de Pernambuco entende de outra maneira. E quem tem que pacificar isso aí? O Tribunal Superior do Trabalho. Só que às vezes o próprio Tribunal Superior do Trabalho existem 8 turmas. 4 entendem de um jeito e 4 entendem de outro. Então você dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho não existe uma linha a ser seguida. Aí hoje está com essas teses vinculantes que é justamente para pacificar. Então você pega... Vou demitir uma grávida. Estou dando um exemplo hipotético. Uma turma entende de um jeito, a segunda turma entende de outra, a terceira turma entende de outra maneira. Qual é a segurança que você vai ter para o cliente? Eu dizer, Marcos, veja. Depende da turma que vai cair. Do mesmo jeito, depende do juiz que vai cair. Se você cair com o juiz que ele julgar improcedente ou procedente e não houver recurso, vai ficar por aquilo mesmo. Então, essa segurança jurídica no âmbito trabalhista, certo? Que eu acho que ainda está se caminhando, certo? Nos últimos anos está se caminhando para ter uma segurança maior, até para a gente orientar o cliente, certo? Existem teses absurdas? Existem. Que não vai agradar o empresário? Tem. Recentemente, não sei se você chegou a ver a questão da
da gravidez, me perguntam muito, Laura, eu posso fazer no exame demissional um teste de gravidez? Porque o entendimento hoje é de que se uma mulher está grávida, ela não sabia, tem conhecimento depois, ela não informa a empresa, ela passa o período todo de gestação, depois entra com ação de indenização e o Tribunal Superior do Trabalho diz que ela tem direito a receber todo o período de estabilidade e indenização. Sendo que, na verdade, ela deveria reintegrar a empresa, ela deveria informar para a empresa e dizer, olha, volte a trabalhar. Só que o Tribunal Superior disse que ela não tem a obrigação de voltar. E quem é que vai pagar essa conta? A empresa. Então, tem alguns entendimentos, é o que eu costumo dizer, até às vezes em comentários que eu faço em sites jurídicos. Eu acho que a Justiça do Trabalho é importante, certo? Porque precisa ter essa proteção ao trabalhador. Mas ela também é alvo de muita crítica por conta da própria interpretação que o tribunal dá à legislação. Eles criam os problemas mesmo. Eles mesmos que criam o problema. E isso é intimamente ligado também, viu Marco? A esse emaranhado de legislação. Por exemplo, a gente sabe que os tribunais superiores fizeram, né, tem alguns julgados entendendo que não incide contribuição previdenciária sobre determinadas verbas, por ser elas de natureza indenizatória, e outras não. Em 2017 saiu uma legislação, pra você ver, que é direcionada, tá, às pessoas de direito público, aos entes, né, estados, municípios, incluindo como indenizatório verbas que os tribunais superiores disseram que não eram. Você está entendendo? Então, isso tudo também cria uma dificuldade, cria toda essa insegurança jurídica. Aí as empresas... então, peraí, vamos lá buscar isso. Já que a decisão ela foi anterior a essa lei, e essa lei vem dizer que aquela verba tem natureza indenizatória e não incide contribuição previdenciária, eu vou buscar esse direito. Ok? Aí o tribunal se depara agora com esse problema. E aí já tem decisão dizendo que não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Mas ela está com prejuízo. Mas o norte e o ponto aí principal é a natureza. É ou não é indenizatório? Porque aquilo que é indenizatório será sempre indenizatório e o que não é indenizatório será não indenizatório. Já que eu estou falando de uma determinada rubrica, de uma determinada verba, tá? Uhum. Então, quer dizer que ela é indenizatório para um e para outro não, sendo que eu estou tratando da mesma coisa. Isso vale, Ricardo, existe, no caso de tributos estaduais, por exemplo. Um governador ficou 8 anos, não tinha esse tributo estadual, ele fez lá uma lei. Aí vem um outro governo, não, eu retorno, mas ele faz aquele período, você estava exposto, vira uma bagunça, né? Veja, Marco, Estado, eu não acredito que tenhamos isso. Agora, eu posso lhe dizer que existem municípios com essa situação, né? Tem lá a legislação prevendo, vamos dizer, o IPTU, né? E por um motivo ou outro, esse IPTU não é cobrado. Aí muda. Isso vai ficar como, né? Enfim, muda. Pode cobrar retroativo? Isso. Há uma série que de nunca se discussões cobrou? aí, nunca se cobrou, tá? Vocês acham que o brasileiro subestima a importância do uso de uma assessoria jurídica? Eu acho que isso é cultural, mas que está evoluindo. No decorrer do tempo, a gente vem percebendo que os empresários, ou até a própria pessoa física, vem entendendo que isso é necessário. Eu acho que não é que subestime, não, Marco. Eu acho que ele acha que realmente ele tem certeza que não precisa. Não precisa, às vezes acha que é supérfluo. Ou acha caro. Não, eu acho que ele acha que não precisa. Agora, Porque você não tem aquele que conhece das coisas, que lê, né? Não, eu leio
e entendo o que está escrito. O próprio Google e o IA. Hoje aí é onde eu ia entrar. Hoje, a gente sabe, eu vi recente, né, num julgamento, que nós temos tantos tribunais, com tantos colegiados, a gente tem tanta coisa. E a história da quantidade de processos que tem no Brasil. Uhum. E muitos ainda são processos que era aquele joga para ver se cola e tá lá parado. Nós temos aí um absurdo de processos por juiz. Tanto na primeira, segunda e terceira instância e até nos Supremos Tribunais. É absurdo a quantidade. Como vocês acham que a tecnologia está ajudando? Por que eu te fazendo essa pergunta? Nós tivemos a entrevista aqui do Franklin, que é de inteligência artificial, que ele disse que os tribunais digitalizando todos os processos, fica mais fácil você conseguir buscar onde tem uma escrita sobre aquele assunto que você está... Para vocês, lá é o tribunal, mas para vocês, advogados, a tecnologia hoje está ajudando também a vocês estudarem casos, a conseguir jurisprudência. Opa, teve um caso lá no Paraná, eu estou aqui em Sergipe e eu consigo pegar aquela... Sem dúvida nenhuma. Existem hoje a jurametria, né, onde você consegue entender aquele determinado assunto, como é que está a grande maioria do entendimento do judiciário, né? Então você consegue ter essa visão. Facilita fazer teses. Da tecnologia. Onde é que você tem que ter o cuidado com o IA? Porque o IA, às vezes, ele lança... Eu não tô falando da parte de jurisprudência, não. Essa de jurisprudência a IA adora inventar jurisprudência. Adora inventar. Teve um advogado que fez uma... E aí esqueceu de tirar a pergunta. Lá embaixo. Porque ela pergunta, você quer que eu bolo uma jurisprudência sobre esse tema? Sim. E ela vai fazer ela jurisprudência. Ela cria. Só que não existe aquilo. Mas para vocês hoje o volume já diminuiu, porque vocês já conseguem ter um pouco mais compactado, né? Quando chega... Você ganhou celeridade, né, Marco? Porque, assim, logicamente você manusear um processo físico, né? Até o deslocamento dentro da comarca ou da vara, esse processo... Nós tínhamos 5 estagiários só para ir no fórum pegar processo e trazer, na época do papel. Exato. Hoje não precisa isso, mas você pode fazer um protocolo 11h59 da noite que... Na sua casa dos Estados Unidos. Acabou a história do tribunal de porta, o advogado de porta tribunal, né? Não fica mais ali com o envelope na mão esperando. Você pode estar fora do país, você vai ter acesso integral ao processo. Ricardo, você está na Associação Brasileira de Direito Tributário e também no LIDE, à frente do LIDE aqui em Sergipe. Dentro da faculdade de Direito, principalmente tributária, que é uma coisa que muita gente não vai, sempre vai para trabalhista, criminal. E o Lauro, com a experiência pelo direito trabalhista, como é que você está vendo as faculdades de direito? Elas estão modernas, elas estão conseguindo acompanhar todo esse corre que é a justiça mudando mais do que previsão de tempo? Consegue estar preparada para preparar o futuro advogado? Marco, então, o que a gente tem visto, tá? Eu já me aventurei como professor. Eu fui professor da Universidade Federal, mas acho que não... Eu me esforçava para ser um bom professor, mas não era muito o que eu efetivamente... Não me realizava, né? Logicamente, você ser professor é uma honra, né? Você tentar passar conhecimento, né? E também trocar experiências com o aluno é enriquecedor para qualquer ser humano, sem dúvida nenhuma. Daí porque entendo que merecidamente o professor deveria ser aquele que mais tivesse prestígio, melhores salários, porque tudo vem do professor, né? Mas o que eu observo, Marco, é que assim, os alunos de direito especificamente, eles entram na faculdade de direito com um foco: sair para ser possível prestar o concurso público de nível superior. Porque hoje
boa parte dos concursos, dos melhores concursos, a parte, né, de maior dificuldade é a parte de legislação, né? Então o que eu vejo é isso. Só que a pessoa que se forma esquece de um detalhe. E se não conseguir passar no concurso? E se realmente o concurso não for aquilo que ele imagina? Como é que fica? Vai ser um bacharel? Aí você vê, às vezes, a pessoa... Muita gente, Marco, se forma em direito e não faz a OAB. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, as faculdades, do ponto de vista de modernidade, né, de tecnologia, acredito que todas... Agora, se a gente tá falando de inteligência artificial, logicamente que isso é uma rotina, né? Mas o que as faculdades... o que eu vejo, né, é que há esse enfoque muito grande no concurso. Para você ter ideia, quando eu fiz a faculdade, a gente ficava assim surpreso quando um professor fazia uma prova objetiva, porque eram subjetivas. Por causa do concurso. Então tem mais hoje Hoje querem ser você juiz não do que tem advogado. prova subjetiva. Eu desconheço. Eu acho que todas as provas são objetivas. Agora, a advocacia, eu converso sempre com os estagiários que já terminam o curso e estão lá com a gente no escritório e tem a possibilidade de vivenciar o dia a dia. Eu digo, vejam o que é, gente, não tem horário, no celular. Você tem que criar um limitador, mas não tem horário, não tem celular. A pressão que é você lidar com a pressão dos clientes, certo? O funcionário público passa no concurso, vai trabalhar de 7 a 1, dá uma hora, ele não tem compromisso com aquilo ali, vai embora. Então, a advocacia, você atende telefone no final de semana. Então, o que eu vejo... Fica sem dormir, nervoso, às vezes preocupado, dá aquele frio na barriga quando você está com um processo muito grande que precisa fazer uma sustentação, que o cliente está depositando em você todas as fichas que você vai dar uma resolução para aquilo ali, certo? Então, eu vejo dos nossos ex-estagiários, que hoje são colegas nossos, que há uma certa dificuldade. Eu até digo, vocês querem atuar na área que eu atuo hoje, vamos comigo para uma audiência. Que lá tem um princípio da oralidade. A audiência trabalhista é muito dinâmica. Aquela hora ali você tem que falar, o juiz não concorda, protesto. É naquela hora. Se você não fizer, precluiu. Então é o que eu digo, vamos comigo pra você ver. Já tive estagiários que vão, que passa mal, que fica enjoado, fala, não é isso que eu quero. No meu caso, nem me pedem, porque 90% disso que tributário eu não gosto. Então eu digo, vamos fazer uma sustentação. Eu digo, vamos comigo. Pra você ver. Porque tem muito advogado, tem 40 anos de carreira aí que se sustentou 3 vezes foi muito. E não vai. Porque você acaba, quando você vai com frequência, você acaba vendo quem são os que vão fazer, os que estão lá, certo? Então tem muito profissional que sequer faz uma sustentação. E o recém-formado, o que ensina na advocacia, ao meu ver, é a vida. É a experiência, é o dia a dia. Então eu, quando comecei a advogar, eu lia lá o livro, Manual de Audiência Trabalhista. Até onde sentar, o que fazer, como você falar, como se comportar. Hoje em dia, você fazendo praticamente audiência todos os dias, 18 anos, você já sabe como o juiz já comporta, o que é que vai falar, já passou por aquela situação. Então lhe dá a segurança, e essa segurança você passa para o cliente. Quando você está inseguro, você vê logo um advogado recém-formado quando ele senta na audiência. Na cozinha, a gente tem muito assim, o curso de gastronomia, o cara se forma e quer ser chefe. Não quer passar não quer ser segundo cozinheiro, primeiro cozinheiro, chefe de seção, até chegar, ser subchefe, até chegar a ser chefe de cozinha. Vocês diriam que o mais correto seria faça o estágio, passa primeiro para o escritório, tem essa vivência para depois querer encarar, né? Não muda, Marco, é a mesma coisa. Você falando isso aí, Marcos, só pegando um exemplo, eu tenho um cliente que ele tem hoje 80 anos. E ele é daquela época que o funcionário entrava como serviços gerais e ia crescendo. Um dia desse eu me deparei com um processo dele para fazer uma defesa, pedindo acúmulo de função. Ele, por que acúmulo de função?
Eu disse, não, porque você contratou ele para ser essa função. E ele está dizendo que fazia outra. Ele disse, não, mas na minha empresa, todo mundo tem que Faz saber tudo. um pouco. Para eu dali, eu saber o que ele é bom para ele fazer. Então a mentalidade dele é de anos e anos e anos. É aquilo que ele está dizendo. Do mesmo jeito que o profissional tem que começar de baixo para ir crescendo. Esse cliente de 80 anos que eu conheço, ele se modernizou. Ele tem uma assessoria jurídica Tá vendo, gente? permanente. Assim, a gente acha que você existe dentro do direito, os advogados, aquela formalidade. Eu vim até de blazer hoje, tá? Tô advogado aqui. Mas eu particularmente, eu acho interessante alguns fatos. Eu terminei agora de assistir uma série na Netflix chamada O Poder e a Lei. E o que é interessante em assistir, que é sobre um advogado, é o raciocínio rápido dentro de uma audiência. E mostra quanto a pessoa tem que estar preparada e principalmente entender a lei. Porque aí peraí, agora eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E lá naquela pergunta lá no início, quando eu falei assim sobre o Google, é que as pessoas estão achando assim, que se eu fizer uma pergunta, o chat ou o Google me der a resposta, pronto, meus problemas estão resolvidos, é só não fazer. Aí beleza, o pau comeu, chegou a notificação, agora você também se defendendo no tribunal, na frente de um juiz, porque você não vai ter esse raciocínio, lógico que você não pode fazer essa autodefesa. Aí é o que eu costumo dizer, você tem que estar preparado. Porque se você está preparado, você tem conhecimento técnico do que você está fazendo, quando um juiz vai indeferir uma pergunta sua, você sabe como reagir. Se você não tem segurança no que você está falando, ou não tem conhecimento, o que é que você vai fazer? Você vai se calar, vai baixar a cabeça. Pior. Nessa hora, quando eu tenho o conhecimento, tem uns advogados me fazendo assessoria jurídica e tributária, e eu sou um empresário, e tenho lá, e estou sempre em contato com vocês, eu na audiência eu vou ser arguído. E aí, por ter essa convivência, eu já sei o que eu estou respondendo, né? Isso é bom também, ajuda, né? Claro. Porque aí eu não vou falar uma besteira, porque eu já estou convivendo, eu sei o que eu estou fazendo e não vai acontecer. Nisso, vocês já tiveram sucesso de ter um cliente assim, não, vamos lá, tá tranquilão, eu te orientei o tempo todo, vamos lá para o tribunal. Um dos requisitos para você representar a empresa, requisitos não, porque você pode ir qualquer pessoa, é você ter conhecimento dos fatos. Então, se você tem conhecimento do fato, quando você for questionar, você vai saber responder. E se você vai passar segurança para o juiz, ele vai ser tendente a dizer que você tem razão. E eu me lembrei aqui de uma coisa interessante, viu, Marco? A gente teve um cliente que ele escondia os fatos pra gente. E aí, quando você, né, esconde os fatos para o seu advogado, é o que Lauro acabou de dizer. Você não tem o devido preparo. Você é surpreendido para que nem um desconhecido. Tem como você se preparar para... Aí você olha para o cliente e diz, peraí, você fez isso? Você não me falou nada disso. É a primeira coisa que eu digo pro cliente. Primeiro você vai conversar comigo que nem um padre, para falar a verdade. Conta tudo. Tudo. Depois a gente vai criar a estratégia. Por isso que tem que ter a confiança, né? Exatamente. Exato, não tem. Vocês dois, estamos aqui falando de muitos anos de experiência e estamos finalizando 2025. Vamos pensar 10 anos. O que vocês imaginam em relação à assessoria jurídica no Brasil? A pessoa entender que a assessoria jurídica não é para apagar o incêndio. Melhor a prevenção, ter o advogado, arrumar a casa. Não precisa ser o tempo todo, você pode contratar. Vem aqui na empresa, dá uma geral na minha empresa, vê que está tudo bem. Você pode fazer isso, né, Laura? Pode. Vem, contrata o Lauro vai lá, faz uma geral. Ou então, Ricardo, dá uma olhada se todos os meus tributos estão certos. Pagou por aquele serviço, ok, sim, agora eu vou continuar. Como é que vocês imaginam o Brasil, as pessoas entender que o direito é um direito de todos, mas também uma obrigação de conhecer a lei para estar fazendo certo na área tributária e na área trabalhista? Como é que vocês veem isso no futuro? Marco, veja, em relação às pessoas físicas é o que eu já falei, tá? Ainda é muito, muito, muito raro, né? Acredito que isso tende a melhorar, né? Porque também como era a pessoa jurídica, antigamente ninguém falava em assessoria jurídica, isso é uma realidade que mudou bastante. Acredito que sempre teremos aí uma tendência de cada vez mais o empresário sentir que é efetivamente necessário, até mesmo para que o seu crescimento
como empresa, seja sólido. Porque algumas coisas... A gente vê muito assim. Ele começou do nada, do zero. Uma cabeça comercial fantástica. Tanto é que ele começou do zero e virou uma potência. Mas à medida que ele vai crescendo, as obrigações também. As responsabilidades também. E ele começa a chegar em um estágio que naturalmente a legislação vai ficando mais complexa. As obrigações vão ficando mais complexas. E aí você vê, às vezes, esse empresário que continua apenas como aquele gênio do ponto de vista comercial, né? Começando a ter dificuldade de manter aquele nível de crescimento, porque começam a surgir problemas. E problemas muitas vezes sérios. Então assim, a gente vê que realmente isso é uma crescente, né? Dessa necessidade, até mesmo para manter um crescimento sólido da até empresa. por conta dos próprios sistemas hoje da Receita Federal, do próprio E-Social, que tudo hoje integralizado, que você precisa alimentar aquele sistema de maneira automática, com todas as informações da sua empresa e podendo ser penalizada se assim não fizer, cada vez mais você vai ter que estar preparado para as imposições que a legislação vem tornando, impondo todos os dias. Então eu acho que na parte trabalhista a conscientização em relação a isso está melhorando muito. E eu digo sempre o seguinte: o advogado, eu quando conheço a empresa e entendo todos os setores, como ela funciona, eu tenho um cliente que ele é meu amigo, ele me manda: Laura, olha, tô assistindo aqui um podcast agora que o cara falou sobre isso. Laura, se lembra daquele mecânico que tal, que você conhece? Eu sei a empresa dele, todos os setores. Então, se eu tô assistindo um TikTok, o que é que seja, que eu vejo um assunto, eu já me lembro da empresa dele. Eu disse: olha, na empresa de fulano tal tem aquela situação. Então, eu tenho como orientar. Então, uma empresa que você às vezes não sabe como ela funciona, qual é o ramo, você não tem, você vai ser mais um. Você ter o conhecimento do ramo de cada um para poder você orientar. Uma última pergunta. No final do ano, o torneio da OAB, os advogados contra os juízes, o pau quebra? Eu nunca participei. Nunca participei, mas eu conheço quem já participou, que diz que é... Da sobrancelha para baixo é canela. Tem essa amizade entre os advogados e juízes. Tem. Na audiência, vai tomar uma cerveja. Pô, cara, naquela ali... Eu tenho excepcionais amigos, magistrados. Não existe animosidade de forma alguma. A gente, às vezes, né, tem muito mais animosidade com alguns colegas que não compreendem o limite da atuação dele, né, do que com quem está julgando. Ele tá ali fazendo o papel dele, né? Mas tudo, sabe, Marco, existe um limite, né? Eu não posso estar na posição de advogado, né, e não compreender que do outro lado eu vou ter um colega advogado que vai ser oposto, né? Então, eu entender que isso, ele é um adversário, é um inimigo, sabe? Às vezes há discussões, eu já lógico, até... Em casa tem. Perfeito. Em casa tem. Perfeito. Mas é o que eu digo, ó, saiu daquela porta... Acabou. Acontece muito. Quando a gente chega no final da entrevista, os entrevistados não podem escapar das perguntas do bem temperado. Tá. Vamos esquecer os livros, as leis, os acórdons, aquele negócio. O juridiquês, que quando os advogados entram em contato comigo, mandam traduza, por favor, que eu não estou entendendo nada. Ganhei ou perdi? Eu só quero essa resposta. A gente sempre pergunta o seguinte: vocês têm alguma comida, algum prato que é o número 1 de vocês por alguma razão? É sentimental, é de sabor, ele traz uma nostalgia, que separa tudo por causa dele? Tenho. Um bom churrasco.
Churrasco. Marcos, Eu acho que o ritual do churrasco é muito bacana, né? eu tenho até vergonha de lhe responder essa pergunta, porque Lauro, ele tem o menu paladar kids, infantil. infantil. Lauro não gosta de carne, não gosta de peixe, não gosta de camarão. Mas meu Ele gosta paladar de maionese e hambúrguer, né, Lauro? Não. Meu paladar é muito infantil. Eu gosto perguntar à esposa o dele. filé com fritas. Mas remete o que? A sua infância, é isso? Não sei. Não sei lhe dizer. Para o filé frito, né? Eu gosto do churrasco. E a gente tem um prato na gastronomia que é ligado muito a um jurista que foi um chanceler, né? Que nós temos o prato Oswaldo Oswaldo Aranha, Aranha, que é nada Perfeito. mais do que alho frito, um bife, um ovo, um Isso. arroz e a farofa. E quem é meu convidado em minha casa que vai para um churrasco, geralmente eu digo, eu acendo a churrasqueira, Você- eu compro a minha parte da carne e boto aqui. É bem assim. E não como nada, não como isso por nada no mundo, nem me venha. Fruta. Oi? Fruta. Não como absolutamente nenhum. Por quê? Se você me perguntar por quê. Nutricionista que você deve ter uma raiva danada, né? Então, ele me perguntou porque. Eu só tomo suco também. Não, eu nem suco tomo. Eu não sei, Marco. E minha mãe disse. Você não toma suco? Não. E minha mãe disse que eu era fanático por exemplo, vitamina de banana. Eu, às vezes, pedia vitamina de banana para matar a sede Eu no lugar também. de beber água, pra você ter ideia. E eu não sei em que momento, Teve a ruptura, né? o porquê, eu não consigo, Marco. Eu não como peixe. Não é gosto, por nada. não gosto nem do cheiro. Agora você perguntar por quê? Nunca comi. Paladar é a coisa mais incrível do mundo, Quando eu velho. digo às pessoas que eu não como fruta nenhuma, a reação é exatamente essa Aí sua. eu tinha uma babá que foi quem me criou, se aposentou na casa do meu pai, que meu pai fazia, você Com só sai certeza da deve estar mesa. aposentada. Meu pai fazia, você só sai da mesa depois que você almoçar. Aí meu pai ia descansar, aí eu chamava, o nome dela era Zefinha. Zefinha, vem aqui. Aí ela vinha, comia o almoço e dizia para meu pai. Ah, ela Acabei- comia o almoço no seu lugar. Porque eu tenho que comer o que eu não gostava. Terceirizou. Gente, a gente teve um dos objetivos aqui nessa entrevista é mostrar um dos erros comuns do brasileiro, que é só botar a fechadura depois que o ladrão entra. E principalmente na área jurídica, só procurar um advogado quando tá feito. Sim. E aí, nessa hora, do outro lado, um advogado esperto, fala esperto de inteligente, vê os erros, ó, errou aqui, não, tire certo, é certeiro. E o brasileiro só procura resolver isso depois que está feito. E a ideia era mostrar justamente que é o tema dessa entrevista. A assessoria jurídica é igual a ter um médico, o médico da família, que você vai regularmente nele fazer os seus exames. Quem não faz regularmente vai no oftalmologista, no cardiologista. E o advogado você tem essa assessoria. E muitos danos são evitados em grandes proporções por um pequeno ajuste, uma pequena observação que você faz ali quando o advogado fala. E principalmente, escute. Se você chamou para ele ir lá, ele vai falar que você não quer ouvir. Então, escuta e fala, eu vou ter que fazer isso. Mas eu não queria, eu tenho que fazer isso. Não, caso assim de entrar em detalhes, casais ter que separar formalmente para evitar uns problemas jurídicos. Eu falo, você é louco, mas é a alternativa que tem que ser feita. Estou entregando uma deixa aqui. Mas a assessoria é fundamental porque a gente só pensa em corrigir quando está feito o dano. E o dano, às vezes, é irreversível. Tu falou bem, cara. Um cara tem uma história de construir uma empresa bem sucedida e por um desconhecimento jurídico vem uma porrada que faz a empresa fechar. Perfeito. E um ajuste mínimo, que poderia ser trabalhista, tributário, resolveria o problema. E muitas vezes um bom acordo é melhor do que qualquer ação. Sim. Dizem muito assim. Para quem assistiu, vocês dentro da área trabalhista e tributária, e principalmente dentro de um escritório que faz todo esse tipo de assessoria, que vocês podiam deixar de mensagem para quem assistiu? Pode falar. Pode começar. Veja, a mensagem, Marco, é logicamente, dentro do que nós conversamos, é você entender que a assessoria jurídica, ele é um aliado.
O empresário que entender que a assessoria jurídica ela é uma aliada, é um empresário que, sem dúvida nenhuma, está à frente da sua concorrência. É isso aí. E o empresário tem que se cuidar, na verdade, de cuidar da parte comercial. É o quê? Ele está preocupado em comprar, em vender, em ir atrás de clientes e deixar a parte jurídica para quem entende. E quem é que entende? É o advogado. Então, delegar essa atribuição o advogado, certo? E com isso, provavelmente a empresa ele vai ter mais tempo para poder gerir seus negócios e a empresa cada vez mais crescer e ele faturar cada vez mais. Tá vendo, pessoal? Preste atenção na dica e não espere acontecer se ligarem para eles. Aí eu vou dizer assim, a contratação pós é bem mais cara, viu? É bem mais cara pela competência. Logo que você tem advogados bem preparados, a assessoria vai ser mais cara. Um carro melhor é mais caro, um médico bom é mais caro, mas quando você pensa assim no custo, pense direito. É um investimento que você está fazendo para prevenir algo maior lá na frente. E num país onde a gente vive aí, se muda de leis, é melhor você ter alguém especializado e não deixar que o Google resolva seus problemas, né? Então, recado dado, eu faço essa consultoria, tanto na empresa como na vida pessoal. Eu tô no terceiro casamento e o meu advogado disse o seguinte, que se eu separar desse, ele me interdita. Porque ele já fez 2 divórcios meus. No terceiro, ele vai me interditar. Tá vendo como é? Então, agora você faz lá aquele ajustezinho para não fazer besteira. Então, pense dessa forma. Agradecer a presença dos dois. Mesmo sendo advogados, a gente pensa naquela formalidade, bate-papo descontraído. Eu conheço eles dois fora desse âmbito. Aí tem a descontração, o comedor de churrasco Ricardo, né? Eu conheço esse devorador de carnes. Agora, esse filé com fritas eu não conhecia, viu? do Lauro. Mas agradecer muito a vocês, porque é um episódio esclarecedor, principalmente para quem assistiu e está nessa dúvida. Gente, pensem bem, procurem a sua escolha uma assessoria jurídica, faça uma consulta e veja o que você está fazendo. Não de errado, mas por desconhecimento, você pode estar entrando num caminho que o retorno vai ser muito distante. Então, resolva isso. Agradecer a você que assistiu esse episódio do Bem Integrado Podcast. Agradecer ao nosso patrocinador, Go Coffee, que está com a gente há uma semana. A Casa da Música com o Alan, patrocinando também o podcast. Você que assistiu esse episódio, deixe seu comentário, ative o sininho, dê seu like, hype a gente pra gente subir na audiência. Esse episódio aqui vai ter aí umas 10 mil visualizações e os comentários embaixo. Tô lascado, tô ferrado. Me dá o telefone dele porque eu tô feito. Mas agradecer vocês dois. Nós é que agradecemos, Marco. É bom a gente ter essa prestação de serviço também aqui dentro do Bem Temperado Podcast. Pessoal, como eu sempre encerro, encontro vocês semana que vem em mais um episódio Bem Temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.